lembre-se de algo: antes de sermos servos, nós somos filhos. Amém? A primeira coisa que Deus fez lá no jardim não foi dar uma enxada na mão de Adão. Adão, vai capinar, vai trabalhar. Você acha que isso aqui é tudo de graça? Não é não, você tem que suar. Não foi. Até mesmo porque o primeiro dia do homem foi o último dia da criação. O homem foi criado no 6º dia. Então, ou seja, ele foi criado no dia do descanso. O primeiro dia dele foi o dia do descanso. O primeiro dia do homem, que foi o 7º, foi o dia que Deus descansou. Então, o Senhor, Ele nos chamou para sermos seus filhos e entrarmos no seu descanso. Glória a Deus. Então fala comigo: antes de ser um trabalhador, eu sou filho de Deus. Aleluia. Então, eu já trabalhei em lugares que tinha um patrão e tinha um filho do patrão. E adivinha qual que era o mais chato? Era o filho do patrão. É em todo lugar assim, será? Não sei. É porque ele cuida das coisas do pai. É, né, Júnior? Ele cuida das coisas do pai. Ele não deixa nada passar batido. Entendeu? Ele não quer desorganização. Por quê? Porque aquilo um dia vai ser dele também. Então preste atenção: o servo, ele é avaliado pelo que ele faz. O filho não. O filho é avaliado pelo que ele é. Aleluia. Então, o Senhor não te chamou para assinar sua carteira de trabalho. Você não veio aqui para ser mais um trabalhador apenas, não. Antes disso, você é filho de Deus. Ninguém pode servir a Deus se não entender essa verdade. Aleluia. Não podemos trabalhar para o Senhor se a gente não entender. Somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus e é por isso que eu trabalho para Ele. Eu não trabalho para me tornar filho. Eu não trabalho para ganhar a atenção de Deus. Eu não sirvo para conquistar o favor e a bênção. Eu sirvo porque eu já tenho o favor e a bênção de Deus. Amém? E eu queria, sabe, querido, compartilhar algo para você nessa noite. Deus, Ele honra aqueles que estão servindo. Amém? E a nossa igreja, eu louvo a Deus porque muitos irmãos são envolvidos, né? Eles trabalham e lideram e assumem frentes que às vezes eu nem pedi. Tem coisa aqui que eu nem peço. Esses irmãos já falam: pastor, o que eu acho que eu vou fazer isso? Eu falo: irmão, vai em paz. Se você precisar, conte comigo. Então às vezes eu nem peço, os irmãos já vão. Isso é muito bom. Só que eu penso que tem espaço para mais. Amém? Porque a vontade de Deus é que todos se envolvam na sua obra. Todos tenham uma recompensa. Você acha que a recompensa lá no reino vai ser pequena ou grande? Para começar, já é no aumentativo a palavra, é galardão. Não é galardinho. É algo grande. É algo que vai surpreender. É algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem para nós. Esse mundo, a Bíblia diz que ele está entesourado para fogo, para destruição. Sabia? A Bíblia diz isso. Esse mundo, então tem gente que quer conhecer Paris. Outros querem conhecer o litoral, né? Tem uma praia muito famosa que o povo fala demais, as Maldivas. Quer conhecer as Maldivas, quer conhecer o litoral do sul, né? O litoral nordeste. Aleluia, corra, vai logo, porque vai tudo queimar no fogo. Está tudo entesourado para finalizar, porque aqui não é a nossa casa. Aleluia, aqui não é o nosso lugar. Aí eu te pergunto: para que nós investirmos tudo na nossa vida aqui, se não vai ficar nada? Entendeu? Eu sei que nós somos uma igreja em células, e nós temos uma visão de que cada membro é um sacerdote, é um ministro, né? É um ministro de Deus, é um sacerdote, e essa é a nossa visão. Mas, irmãos, eu também penso que tem espaço, porque nem todos vão liderar uma célula, mas Deus te deu um talento, e você sabe qual que é esse talento, e você pode utilizá-lo na vida da igreja. Amém? Quantos têm talentos aqui? A Bíblia diz que todos têm. Não adianta você fingir que você não tem, porque você tem um talento, pelo menos um. E, sabe, nós não enterramos talentos, nós multiplicamos os talentos. Só que antes disso eu preciso entender que eu não sou um trabalhador, né, primariamente. Eu sou primeiramente um filho de Deus. Eu trabalho para o meu pai porque eu já sou amado, porque eu já sou querido. Se eu deixar de trabalhar, ele não vai deixar de me amar. Aleluia, não vai deixar de me amar. Mas algo é fato:
Deus honra aqueles que o servem. Deus ama os que o servem, e você sabe disso. Contei aqui já uma história de um grande empresário no ramo de transportes. Ele tem muitos caminhões, uma transportadora enorme, né? Uma das maiores do Brasil. E ele mora num condomínio em São Paulo, no Alphaville. Ele tem 2 filhos. Um filho está sempre com ele, na empresa, está sempre ajudando nos negócios. Só que o outro é envolvido com drogas, bate carro, anoitece nas festas. Onde ele vai, ele arruma confusão. Então a polícia já conhece. E é interessante porque o que o pai fez? Ele ofereceu uma mesada para o filho de R$50 mil por mês, só para ele não pisar na empresa. Você acredita? Chegou nele, filho, eu vou te dar 50 mil todos os meses, essa vai ser a sua mesada, só para você não pisar aqui. É filho, um dia vai herdar tudo. É tipo assim, eu vou te dar esse dinheiro todo mês, só para você não destruir o que eu levei anos para construir. Então eu te pergunto, é filho? É. Amado? Demais. Qual pai que não ama o filho? Mas tem prazer? Entende o que eu quero dizer? Então, você que é pai, não vem com essa história de que você ama todos iguais, que não é assim não. Você pode até dizer, mas você pode até amar, mas que tem prazer em níveis diferentes, isso é verdade. Entende? Por quê? Porque está muito alinhado com essa questão da obediência, de fazer porque se sente amado, sabe? Nós somos pais, irmãos, e nós estamos aqui para influenciar os nossos filhos, sabe? A sermos como filhos de Deus. Aleluia! Você é filho de Deus, então você não vai se envolver porque você tem medo. Ai de mim, se eu não me envolver. Não, para com isso. Faça como quem foi conquistado. Aleluia, eu fui conquistado, eu sou tão abençoado. Deus, Ele me abençoou tanto, Ele me ama tanto que não tem como eu ficar parado. Eu quero que outras pessoas experimentem desse amor também. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 15, 58, vamos ler. 1 Coríntios 15, verso 58 diz assim, pode pôr já na versão RA. Diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão. Vamos ler todos juntos, amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero desafiar você nessa noite. A habilidade que você tem, servir ao Senhor, servir na igreja. Qual que é a habilidade que você tem? Então agora nós temos novas funções, né? Agora a gente tem uma equipe de marketing, que antigamente não existia isso. Então os irmãos estão louvando aqui e de repente tem uma câmera assim na sua cara. São novas habilidades. E aí tem um que cuida da página do Instagram, tem outro que cuida do Videira News. Hoje não teve, mas vai ter semana que vem, né? Então, tem muitas, né? Tem muita coisa que possa ser feita, irmãos. Tem muita coisa. Sabe, lá na igreja onde eu congregava, eu achava interessante, porque tinha um irmão, que ele era o irmão do estacionamento. E ele não deixava ninguém assumir aquela posição. Todo domingo tinha que ser ele. Tinha que ser ele. E ele se sentia muito importante. Ele vestia um coletinho daqueles brilhoso, né? E ia lá ajudar os irmãos a estacionar e vigiava. Quando tinha um homem meio embriagado próximo, ele ia lá e falava para o homem que ele precisava de Jesus. E o homem queria entrar. Não, fica aqui que eu vou pregar para você aqui. E não deixava, né, tumultuar a reunião. Eu achava aquilo muito precioso. Por quê? Porque ele estava multiplicando o talento dele. Enquanto a igreja, enquanto os irmãos recebendo da palavra, louvando a Deus, ele cuidava dos carros dos irmãos lá fora. Então, o que eu quero dizer? Você tem uma habilidade, você tem um talento, sirva o Senhor. Aleluia. Use isso para servir o Senhor. Porque tem muitos que pensam que só serve a Deus se ficar o dia inteiro aqui nesse prédio, sendo que nem eu fico aqui o dia inteiro. Entendeu? Só se for pastor, só se for padre. Não, você não tem que ficar o dia inteiro. Eu vou te falar mais. Tem pessoas que ficam o dia inteiro em nome da obra e que na verdade o interesse dele é escuso, é outro interesse, é interesse próprio, entende? Então preste atenção, você não precisa ficar 24 horas envolvido com igreja, ok? Mas eu creio que no tempo que você dispõe, aquilo que você tem, você pode dedicar ao Senhor. Aleluia, você pode dedicar ao Senhor.
Então, meu querido, eu quero desafiar você. Eu sei que nem todos vão liderar uma célula, apesar de que eu acho que esse é um trabalho muito importante, e eu creio que o Senhor, Ele tem, sim, irmãos que Ele chama para cuidar de outros irmãos, e isso é maravilhoso. Foi isso a incumbência principal de Pedro. Ele falou: se tu me amas, cuida então, apacenta o rebanho, cuida das ovelhas, cuida dos cordeirinhos. Essa é uma função importante. Receber uma célula em casa, porque tem irmãos que às vezes não quer liderar, mas quer receber uma célula, quer receber a arca da aliança na sua casa, quer receber a presença de Deus. Pastor, eu não queria liderar não, mas se quiser pôr na minha casa, eu vou ser um ótimo anfitrião. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Ontem eu fiz um desafio aqui, né? Os irmãos que queriam liderar, aí vem eles, aí a gente põe na mão, eles choram, e a unção vem e desce, porque quem capacita mesmo é o Senhor. Aleluia! Mas preste atenção, se você não tem um chamado para ser pastor, se você não tem um chamado para ser pastor, esposa de pastor ou algo do tipo, eu quero desafiar você a se envolver de alguma maneira. Semana, o Júnior, conversando com ele, achei poderoso que ele vai iniciar um projeto, um trabalho. Pastor, eu não me vejo sem liderando uma célula não, mas se for uma célula de ex-dependentes, eu quero. Se for uma reunião de gente que tem problema com drogas, e sabe, porque eu vim, Deus me tirou de lá e eu quero ser usado, testemunhar para as pessoas serem impactadas. E eu vou te falar, irmãos, foi o próprio Espírito Santo que testificou isso no coração dele, porque a habilidade que você tem, Deus, Ele conta com você. Eu não vou dizer que Deus precisa de você, mas Ele conta com você. Você quer o galardão? Aleluia! Eu quero o galardão, irmãos. Eu quero o galardão. Então eu quero te encorajar nesse dia, hoje, nesse dia de ceia, encorajar você você não precisa ser bom em ensinar a Bíblia, você não precisa ser um grande conhecedor, porque tem pastor que nunca leu a Bíblia inteira, sabe? E eu também concordo, eu não vou julgar não, é um livro grande pra caramba, é grande, não é? E já sabe João 3,16? Eu acho que já pode pregar, já pode ir para cima. Então, você não precisa ser um teólogo, grande estudioso, entende? Afiadíssimo na palavra. Eu creio que é bom você buscar em Deus, mas naquilo que você pode servir ao Senhor, sirva, amém? A gente vai ficar com um déficit na equipe de louvor, já tem na verdade um déficit há muitos anos, né? Então, o baterista não pode nem sonhar em tirar uma folga, senão fica sem. O violão aqui, não era nem para eu tocar violão, mas aleluia. Então você que tem uma noção de ritmo, estou falando uma noção, pelo menos, aleluia. Vamos fazer um teste, pastor, eu quero fazer um teste, se eu posso cantar, se eu posso tocar, eu quero servir de alguma maneira, eu quero fazer um teste, seja na mesa de som, ou lá na projeção, ou na equipe de mídia, eu quero servir ao Senhor. Aleluia. E nós estamos aqui, meu querido, para te treinar, para te ensinar, mas preste atenção, não deixa passar não, aleluia, não deixa passar, tem irmãos que ficam até nos bastidores. Por exemplo, todo culto de ceia nós temos uma ótima janta do Rodrigo e da Débora hoje, né? Aleluia. Então nós temos uma irmã que é cozinheira, glória a Deus. Isso não é uma bênção, irmãos? Uma bênção. A gente chega aqui nesse prédio, está tudo arrumadinho, tudo cheiroso, tudo bem limpo, tudo bem cuidado, porque tem irmãos que se dispuseram a servir a Deus. Então eu quero desafiar você a servir naquilo que você tem nas suas mãos, aleluia. Mas isso é muito pessoal, você que vai ter que avaliar. Ninguém sabe, ok? Talvez eu tenha uma noção de alguns talentos. A gente tem o Guilherme, que ele não veio hoje, né? Mas eu olhei para ele, eu vi um guitarrista, e eu nunca vi ele, sabe, pegar instrumento. Eu falei assim, eu vou te ensinar a tocar guitarra, você vai tocar. E ele na hora se dispôs. Então isso foi um testificar do Espírito, aleluia. Então, meu querido, eu creio que Deus, Ele quer que você o sirva, porque Ele quer te honrar, aleluia. Deus, Ele deseja honrar você, Ele deseja te galardoar, mas é necessário crer que você é um filho amado, crer que você é filho de Deus, e agora eu vou servir o Senhor, no que eu posso, aleluia. Oh Deus, sabe, e irmãos, às vezes eu não estou falando só de fazer também não,
todos são muito especiais, todos são muito importantes, mas tem irmãos que eles têm algo bom, eles têm uma alegria diferente, sabia? Tem irmãos que alegram a reunião de célula, tem irmãos que quando eles chegam no culto fica diferente. Eu tenho uma característica, eu não gosto muito de ficar ranzinza, né? Eu gosto de ser alegre, eu gosto de ser feliz, né? Mas por exemplo, tem a Bia, ela alegra a célula, a Stephanie também tem uma risada assim muito intensa, e isso é bom, sabe por quê? Está no meio da célula, os irmãos dão uma gargalhada. Eu acredito que a presença de Deus se manifesta na alegria também, aleluia. Tem irmãos que são muito felizes, tem irmãos que trazem consistência, tem irmãos que trazem alegria para a reunião. Então, né, eu amo, eu acho que todos temos espaço para nos envolvermos na vida da igreja, aleluia. Todos temos espaço para nos envolvermos, para falarmos. Então tem irmãos que têm uma palavra consistente, pesada, de poder, de unção, de graça. Tem outros que têm uma unção de alegria. Tem outros que têm uma unção, sabe, para liberar uma palavra profética. E eu creio que tem espaço para todos, aleluia. Lá em João 12:26, sabe, servir ao Senhor, nem todos que estão servindo, sabia? Às vezes é possível alguém estar servindo a Deus, mas com interesses negativos, né? Com um coração errado. Então tem muitas pessoas que estão trabalhando, mas eles estão construindo um império para si. Eu não quero trazer condenação, já tem uma música aí que traz muita condenação, né? Que ninguém olha para as crianças do Marajó, e que nós fazemos conferência para nós escrevemos livros para nós mesmos. E eu sei que isso acontece, irmãos, mas eu quero te falar um negócio. Tem dia que eu acordo, tem dia não, quase todo dia eu nem lembro que o Marajó existe. Você lembra? Então presta atenção, não é para trazer culpa e condenação sobre a sua vida, não. Eu creio que a vontade de Deus é que todos se envolvam sem peso, sem fardo. A partir do momento que a obra de Deus se torna um peso, se torna um fardo, tem que parar. Não, para. Eu falo para os irmãos da liderança, eu falo assim, irmãos, o dia que você estiver pesado, você não pode liderar. Não pode, tem que ser uma alegria. Eu sei que tem o dia da pressão, que é diferente do jugo, que é diferente do fardo. A pressão para romper o limite, para romper a barreira e frutificar e prosperar. Todas as áreas da nossa vida nós temos limites, não é verdade? Você tem limites, e a vontade de Deus é que a gente rompa com as barreiras, que nós rompamos com os limites, para alcançar, para viver um novo nível, um novo patamar, um nível mais elevado. Olha o que a Bíblia diz, né? Jesus falou, João 12:26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha só que promessa maravilhosa, irmãos. Jesus falou, se alguém me servir, ok? Ou seja, ele não está dizendo se alguém servir o seu próprio interesse, não, é se alguém me servir, os meus interesses, a minha vontade, aquilo que eu desejo, que eu quero, onde eu estiver, ele estará também. Quantos são servos de Deus aqui? Amém? Todo servo é filho de Deus, mas nem todo servo entendeu isso ainda. Ele pensa que ele é um trabalhador, entendeu? Você vai ver muita gente que saiu da igreja magoado. Uma coisa que eu aprendi nesses poucos anos, 5 anos, ninguém sai da igreja, irmãos, porque desviou, sabe? A maioria sai porque magoou, frustrou, decepcionou, entendeu? Ele estava esperando um tipo de reconhecimento que não teve, e aí frustra, né? Com pessoas, com homens. Então tem muitos talentos enterrados lá fora. Por quê? Porque um dia viu o líder errar, viu a pastora falhar, o pastor errar, o irmão magoou ele, e aí ele sai. As pessoas saem por causa de relacionamentos que são feridos, que são quebrados. Mas o Senhor está dizendo aqui que o servo dele sempre estará com ele, sempre estará com ele. É muito importante você entender que você que não serve a homens, amém? Eu fiz um desafio para você, servir com o que você pode, na sua habilidade, com o talento que Deus te deu.
Mas, entenda algo, você não está servindo o pastor, você não está servindo o pastor Romário, eu não estou servindo o pastor Luiz, eu estou servindo a Deus, aleluia, e eu sei que a recompensa virá dele, pode ser que o pastor Luiz nunca nem saiba quem eu sou, nem cite meu nome, nem lembre que Jaraguá existe, mas para mim, não é que pouco importa, mas eu quero saber se Deus, entendeu? Se eu sou conhecido por Deus, se eu sou conhecido no céu pelo Senhor, aleluia. Sabe, querido, quem tem esse coração, ele vai frutificar, ele vai ter o galardão, ele vai ter a recompensa do Senhor, glória a Deus. Então fazer obras cristãs não é necessariamente servir a Cristo. Você pode ter certeza que muitas pessoas que até fazem obras de caridade, não é para Deus. Primeira coisa, se for para Deus, ela não vai falar. Para que falar? Para que expor? Para que a mão esquerda saber o que a mão direita está fazendo? Eu estou fazendo para Deus, entendeu? Então eu vejo muitos influencers, chega 10, 15 dias antes do Natal, aí eles começam a postar vídeo, abre um caminhão, aquele mundaréu de cesta básica, hoje nós estamos aqui para fazer o bem, sabe, e vamos entregar para essas famílias, porque foi isso que Jesus ensinou, muito bom, mas não estão servindo a Deus, acredite em mim, quando nós servimos ao Senhor, nós buscamos o reconhecimento que vem dEle, aleluia, que vem do Senhor, então tudo é uma questão do coração. Qual que é o seu coração? É servir a Deus para valer? É servir ao Senhor mesmo? Ou é ser visto? Entende? Eu lembro que eu vim de uma geração que veio muitos pastores, né? Praticamente todos os irmãos do meu discipulado, né, do qual eu me converti, viraram pastores, né? No Pará, no Tocantins, aqui em Goiás, e é interessante porque teve outros que não, olhavam talvez o glamour do microfone, mas esquece, né, que tem os bastidores. Então a questão é do coração. O que nós queremos? Nós queremos ser vistos, aplaudidos, honrados, ou nós queremos servir ao Senhor, ou nós queremos servir a Deus? Amém? Eu acho muito legal que, por exemplo, a TV Globo, todo 7 de setembro mostra os Radicais Livres, que a gente faz lá em Goiânia, mas é a mesma emissora que persegue posteriormente, que difama, que fala mal, entendeu? Que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Então não esperamos reconhecimento desse mundo, porque nós queremos ser bem recebidos lá no céu, aleluia. Então você quer servir, meu querido, sirva com o que você pode, mas sempre esperando o reconhecimento que vem do Senhor, a honra que vem de Deus, aleluia. Essa palavra, essa primeira exortação, abre de novo lá para nós, 1 Coríntios 15, 58. Essa primeira exortação de Paulo aos irmãos, né? Fiquem firmes. Fala comigo, eu estou firme. Agora pega no ombro do irmão do seu lado e fala assim, fica firme. Aleluia, não fica molenga não, fica firme. Diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, é interessante, porque Paulo, ele usa muitos adjetivos, né? Ele gosta de rechear, não somos apenas irmãos, somos também amados. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Sabe o que é algo inabalável? Que não abala, entendeu? Algo que não se treme, não é trêmulo, algo que aconteça o que acontecer, o vento que vier, está firme, inabalável. Você é assim, aleluia? Você permanece inabalável? Oh Deus maravilhoso. Então ficar firme aqui é uma expressão interessante, porque ela vem da palavra grega, sentar. Então é surpreendente, né, irmãos? Porque estar firme em pé, no original, é o mesmo que estar sentado. Sabe quando que você está firme no Senhor? Quando você está descansado. Então aqui em Goiás tem uma expressão que eu gosto, né? E aí, firme? Firme é o futebol. E eu acho interessante isso. Firme quando você está estressado, agonizado, inquieto, você não está firme, você está abalável. Qualquer notícia te abala, mas quando você está descansado, confiante e seguro em Deus, entendeu? Você está descansado, você está firme. Então, sentar-se é estar firme. Mas a partir do momento que você quer levantar e fica inquieto, para um lado e para o outro, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Preciso resolver isso, eu tenho que fazer aquilo, mas por que você não quer? Porque eu não posso parar, você não está vendo a situação? E aí,
pensa que a preocupação é sinônimo de zelo. Não é. Preocupar vai só piorar, vai agravar o problema. Então, não fique inquieto, descanse no Senhor, esteja servindo a Deus, mas de maneira firme, de maneira descansada. Aleluia. Oh Deus. Agora, essa expressão, né, inabalável. Oh pastor, mas eu não sou de ferro, eu sou carne e osso. Como que tem uma afirmação tão cruel dessa para eu ser inabalável? Eu não sou essa super, né, eu sou abalável. Pois é, a questão é que eu e você somos uma sarça, não tem nada de especial. Nós somos uma estaca, mas onde nós estamos firmados? Onde construímos a nossa casa? É no Senhor? Então nós vamos estar firmes. Aleluia. Inabalável não fala de você, mas fala de onde você está. Amém? Fala comigo assim: eu sou inabalável, não de mim mesmo, mas porque eu estou fincado na rocha que é Jesus. Aleluia. Fique firme, esteja, sabe, se você for servir, sirva confiante diante do Senhor, mas como quem confia não em si mesmo, que confia no Senhor, que confia em Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, teve uma palavra que eu preguei aqui na quinta, que eu fui mais impactado do que os irmãos que eu preguei, porque Deus falou comigo, sabe, sobre as nossas fraquezas, né? Você reconhecer as suas fraquezas e levar as suas fraquezas até o Senhor, isso você faz bem, entendeu? Mas quantos de nós estamos dispostos a reconhecer fraquezas diante de Deus? Você consegue reconhecer e falar para Deus que você é invejoso? Quem tem essa capacidade? Porque é ruim, né? Tipo assim, eu sou muita coisa, mas invejoso parece que dói dizer que eu sou invejoso, mas fala a verdade, entendeu? A cobiça, ela gera inveja. Você já chegou para Deus e falou: Senhor, eu estou triste porque eu não tenho ainda um carro. O Senhor já abençoou fulano, a ciclana com o carro. Se isso é inveja, eu quero que o Senhor pode mudar isso na minha vida, porque o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes para ele, para ela, pode multiplicar para mim também. Aleluia. Então Deus falou demais comigo, irmão, sobre nós levarmos as nossas fraquezas ao Senhor. Então a questão não é você ser forte de si mesmo, é reconhecer a sua fraqueza, porque dessa fraqueza Deus vai transformar em poder na sua vida. Aleluia. Então uma fé que cresce é uma fé que é inabalável, porque ela está depositada em Cristo Jesus. Então não importa o que eu faça, não importa a ideia fantástica que eu tenho, o que importa é o seguinte: o Senhor está comigo, eu confio no Senhor, eu estou confiando na palavra que vem dEle. Aleluia. Então fique firme, descansando em Deus, descansando a sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Gênesis 3, verso 19, acho interessante porque essa palavra, né, ainda falando sobre ser inabalável e você estar firme, às vezes nós somos tentados a ficar angustiados, entendeu? Pesados com aquela coisa penosa do dia a dia. Isso é uma maldição, sabia? Angústia e você ficar suando de preocupação e de inquietação é uma maldição. Você não pode aceitar isso na sua vida. Isso foi lançado lá em Gênesis. Deus virou para Adão e falou assim: agora, meu amigo, no suor do rosto você vai comer pão, até que você torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então preste atenção, não estou falando do suor do trabalho digno, não. Aqui é um suor de penar, de ser penoso, de semear e com muito custo a terra dá fruto, entendeu? Isso não é mais na nova aliança, amém? Então a angústia, né, a inquietação, o medo do salário não dar, de você não conseguir ser suprido, de você não conseguir, sabe, aquilo que você deseja em Deus, ou medo de acontecer algo que você não quer que aconteça na sua vida, Jesus levou lá na cruz, amém? Jesus levou na cruz, lá no Getsêmani. Não precisa abrir não, você sabe a história. A Bíblia diz que Jesus, na quinta de noite, ele foi para o Getsêmani orar. Na sexta cedo, ou melhor, naquela madrugada ele seria preso. Na sexta cedo,
né, iria começar todo o escárnio, toda aquela coisa, Pedro negando ele, e mais tarde crucificado. Na quinta de noite ele foi para o Getsemane, e lá no Getsemane ele orava, e ele estava tomado de muita angústia, e ele chegou a suar gotas de sangue, não tinha feridas, ninguém estava ferindo ele, era apenas angústia, aquilo ali era a maldição que estava sobre mim e sobre você, aleluia, amém? Sabe por quê? No dia que você for tentado a ficar angustiado, você pode falar para o Senhor: Jesus, o Senhor levou no meu lugar essa preocupação, o Senhor levou no meu lugar essa angústia, e eu não vou deixar ela me consumir, porque o Senhor já levou lá no Getsemane, por isso agora eu posso descansar, mas tem que ter fé para isso. Sabe por quê? Porque os olhos não veem, o coração não sente, então os seus olhos estão vendo algo, e como não ficar angustiado? Aí você tem que dizer, falar: eu não vou me angustiar com essa situação, eu não vou deixar a falta de dinheiro tirar minha paz, não vou deixar o meu humor mudar por causa de um problema, por causa de uma circunstância, eu vou ficar firme no Senhor, descansado, porque Ele levou sobre si o suor da minha maldição, da minha angústia, aleluia. Então, inabalável, querido, não é porque não pode ser movido, ok? Inabalável é você estar firme na rocha, e você vai para onde a rocha deseja que você vá, glória a Deus. Para encerrar, antes de nós participarmos da mesa, a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão, lá em Mateus 16, abre aí para nós, Mateus 16, 18, quem trouxe essa água vai ter um galardão, aleluia, amém? Foi Jesus que falou, você sabe disso, não é vão, até um copo d'água que trazem, não é vão. Imagine outras coisas que você fizer para o Senhor, aleluia, oh Deus. Lá em Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. Mateus, não é isso não. Não, eu queria ler isso também. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. Presta atenção, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja, não contra um indivíduo. Então, quando você serve na vida da igreja, quando você serve os irmãos, quando você cuida da noiva do Senhor, preste atenção, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, aleluia. Tudo que nós intentarmos, tudo aquilo que nós desejarmos, nós vamos receber da palavra do Senhor. Agora, volta, lá em 1 Coríntios, 15, 58, diz assim, na última parte: o vosso trabalho não é vão. Preste atenção, querido, nenhum dos nossos trabalhos são vãos, eles vão ser recompensados. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, Deus tem uma recompensa para você. Eu posso te contar um segredo? Deus não fica devendo para ninguém, aleluia, você precisa saber disso. Deus não fica devendo para ninguém. Eu gosto muito da história de um pastor, no século passado. Ele foi fazer missões, em um país, se eu não me engano, um país da África, e naquele continente, ele pregando e fazendo missões, e um dia ele voltou para sua terra, e é interessante porque quando ele vai descer do navio, ele olhou que tinha muitas pessoas esperando certo indivíduo, e tinha balões, tinham cartazes, e aquela pessoa foi recebida pelos familiares, pelos amigos, com uma grande festa, e não tinha ninguém para receber ele. E aí naquele dia ele desabafou com o Senhor: oh Deus, nem voltando para o meu país eu tenho uma recepção. E Deus falou com ele, eu acho incrível que Deus falou com ele. Deus falou para ele assim: você não chegou em casa ainda, porque você não chegou em casa ainda, você não teve a sua recepção ainda, espera. Então preste atenção, o nosso trabalho não é vão em Deus, amém? Tudo que nós fizermos para o Senhor, querido, nós vamos ter a recepção do Senhor, aleluia, glória a Deus. Você deseja ser bem recebido pelo Senhor? Oh Deus, então depende aqui, o que nós vamos fazer aqui, enquanto você tem vida, tem trabalho a ser feito, e depois que vamos,
não resta mais nada, né? E inclusive, assim, me vê a mente aqui agora, a irmã está bem, a irmã Tarsila, tá? Glória a Deus. A irmã Tarsila está bem, amém, irmãos? Obrigado, sei que orou por ela. Ela tem muita saúde, né? Saúde de Jesus. Lá em Atos 13, verso 13, a gente vê a história de um rapaz chamado João Marcos. João Marcos, ele pisou na bola com Paulo. Diz assim: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, no caso aqui João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então Paulo e Barnabé, eles tiveram várias viagens missionárias, né, irmãos? E esse irmão, esse jovem, João Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus. Muita gente pensa que quem escreveu o livro de Marcos foi discípulo de Jesus, não foi. E também Lucas não foi, ok? Então, João Marcos, ele teve um momento que ele falha com o Senhor, ou melhor, com Paulo. Ele simplesmente deixou para lá o trabalho e voltou, apartou-se deles. E a palavra diz que Paulo ficou muito desgostoso com essa situação. Ele não gostou e ele até teve uma discussão bem calorosa com Barnabé, tanto que ele e Barnabé se dividem, né? Barnabé, ele queria voltar para as igrejas e confirmar as igrejas e levar João Marcos. E Paulo falou assim: esse camarada não vai comigo, porque ele deixou, ele nos abandonou, agora nós vamos levar ele vai ser participante da recompensa. E aí os dois se dividem. Barnabé pega João Marcos e vai, e Paulo, acho que foi com Lucas, né? Paulo pega Lucas e vai. E isso é interessante, porque esse rapaz, ele tinha tudo para ser um fracasso, né? Para ser como Demas, que amou o presente século, como Paulo, a Bíblia diz, né? Abandonou tudo, deixou o ministério, olhou para trás, não estava apto para o reino, né? Mas é interessante porque João Marcos, né, ele teve uma reviravolta na vida dele. Sabe por quê? Ele finalizou ainda, né? A gente vai ver que mais na frente Paulo fala assim: ele é muito útil para mim. Lá no final, Paulo já quase sendo morto pelos romanos. E é interessante porque ele escreveu um dos 4 evangelhos. Sabe por quê, irmãos? Porque mais importante é o fim das coisas do que o início delas. Aleluia. Mais importante é o fim. Fala isso para você mesmo. Fala assim: mais importante é como eu vou finalizar, e não como eu comecei. Eu acho que nós temos que nos desapegarmos do passado nos 2 sentidos, sabe? Tem irmãos que eles olham para trás e: nossa, mas eu comecei tão mal, sabe? Eu fracassei. Para de olhar para trás, vai daqui para frente, Deus vai te honrar, aleluia. Mas também tem os outros que olham para trás e ficam: nossa, mas como foi bom lá quando eu me converti e nós fomos. Eu vou falar de mim, às vezes eu olho para trás e eu quero me orgulhar, sabe? Porque eu comecei bem, mas isso não garante nada. O que vai garantir é como eu vou terminar. Então às vezes eu olhava para trás: nossa, eu plantei igrejas em Barreiras, né? Plantamos igreja no Gurupi, plantamos igrejas e fui ajudar os irmãos em todas as cidades que eu pude ir, e fui em 58 encontros. Isso não quer dizer nada. Eu vou finalizar a carreira, eu vou acabar, eu vou chegar na linha de chegada, ok? Então para de olhar para trás, começa a dar valor daqui para frente de como que você vai terminar. Amém, irmãos? Como que você vai finalizar? Isso é um grande temor que eu tenho no meu coração. Eu falo para Deus: Senhor, me dê graça para que eu chegue lá, para que eu finalize a corrida. Se o Senhor não voltar, eu desejo que meus cabelos fiquem brancos servindo ao Senhor. Eu desejo investir. Eu nem quero pensar em aposentadoria, porque isso para mim aqui não é um trabalho no sentido de ser um meio de ganhar a vida. Não, isso aqui para mim é o reino de Deus. Isso aqui para mim é o que eu amo fazer. Eu não faço por causa de um salário, apesar de eu ter. Eu não faço para ter, sabe, um tipo de aposentadoria lá na frente. Não, eu faço porque eu quero investir a minha vida no reino de Deus. Aleluia. Então eu quero falar para você, meu querido, se você deseja servir o Senhor, tenha esse coração. Amém? Para de olhar para trás. João Marcos falhou, mas depois ele é redimido, né? A gente vê isso lá em 2 Timóteo 4:11. Abre aí. Aqui Paulo estava quase sendo martirizado. Aí ele diz assim: somente Lucas está comigo.
toma contigo Timóteo, João Marcos, traz ele, pois me é útil para o ministério. Oh Deus, que nós possamos ouvir essa afirmação do Senhor ao nosso respeito. Você pode ouvir isso de Deus? Sendo útil para o ministério, útil na vida da igreja. Então nós temos que ter esse tipo de zelo no coração. Mas preste atenção, nós só vamos poder servir ao Senhor genuinamente se for com o coração para servir de fato, se for realmente para não ter reconhecimento humano. Então todo trabalho, tudo você está fazendo para o Senhor, para Deus. Quem arruma a ceia, quem pica esse pão, quem preenche os copinhos, os cálices, quem arruma a decoração, quem limpa, quem zela. Então Deus, Ele está vendo você fazer tudo isso, e o seu trabalho no Senhor não é vão, não é vão. Amém, irmãos? Sabe, fui na reunião de pastores lá em Goiânia, e eu acho interessante porque o pastor Aloysio, ele tem uma presença muito nobre. Estar perto dele tem uma sublimidade no ambiente assim, inexplicável. E todo mundo quer estar perto dele. Todo mundo quer estar conversando com ele. E ele é muito nobre, generoso de atenção e conversa, né? E eu fico pensando, meu Deus, como que não vai ser com o Senhor Jesus lá no reino? Vai todo mundo querer estar com ele, andando com ele, conversando com ele. Você deseja isso? É isso que a palavra diz: o meu servo, onde eu estiver, ele vai estar comigo. Eu sei que vamos ter recompensas, reino, galardão, presentes. Eu não sei como é que vai ser. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas eu acho que o que vai ser mais precioso é estar com ele, é estar próximo dele, sabe, desfrutando da presença dele ali, do Senhor, e ouvindo das palavras dele, comendo do fruto da árvore da vida com ele, andando de vestes brancas com ele. Mas não é esse pano de algodão que você tem, não. É um pano fino, aleluia. É uma veste maravilhosa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Oh Deus, fica de pé no seu lugar.